os sucessos do passado não se repetiram e a inflação disparou. Aí, de fato, eu empurrei mesmo e consegui 8% de crescimento no ano, absolutamente consciente de que aquilo não ia alterar em nada a tragédia que já estava montada. E eu não ia perder, portanto, 5% de crescimento por um fato que já estava consumado. Esta que foi a razão. O Mário foi embora porque quis, porque desejou ir embora, e o presidente daí cumpria a missão. Ele disse, bom, você faz o que tem que fazer, vamos. E aí fizemos realmente 2 desvalorização cambial. A primeira não funcionou porque não fizemos um controle monetário adequado. A segunda funcionou estupendamente. Em 14 meses você tinha eliminado o problema. Você já estava com superávit 0 em contas correntes, você já estava crescendo 4,8, 4,9 no ano e continuou crescendo 3 anos depois, o que mostra que o crescimento era robusto. Tinha sobrado uma inflação de 200% ao ano, que era um escândalo. Agora, o que é preciso ficar claro, e eu me divertia muito porque os jornais todo dia diziam que eu estava para cair. Uma revista célebre até me publicou Eu Sem Cabeça. E era o Hélio Gaspari. E eu dizia para ele, você nunca vai ter essa alegria ou esse pesadelo, porque nós somos amigos, tá certo? Por quê? Porque eu sabia que eu tinha combinado com o presidente Figueiredo as dificuldades que nós estávamos vivendo. Não adiantava querer brigar contra os fatos. Os fatos eram aqueles. O Brasil quebrou mesmo. Sai Figueiredo, Tancredo acena, Sarney assume, vai dividir o poder com a Assembleia Nacional Constituinte sob o comando de Ulisses Guimarães. É lá que vamos encontrar o agora deputado, constituinte crítico e irônico, Antônio Delfim Neto. Se fosse um presidencialismo imperial, talvez funcionasse. Se fosse um parlamentarismo puro, talvez funcionasse. Agora, o Brasil tem a mania de fazer média. Somou um presidencialismo com o parlamentarismo, dividiu por 2, não está em lugar nenhum. Quer dizer, nós não temos regime nenhum. Nós temos aqui alguma coisa que vai fazer empatar o executivo e o legislativo. Ou seja, vai tornar o país inadministrável. Já que está no texto, e já que podemos tudo, por que não fazer uma taxa de juros 0? Pois o mundo muçulmano vive com taxa de juros 0. O Islã faz isso há vários séculos e dá certo. Com 17 anos de experiência no Executivo e 20 no Legislativo, criou algumas teorias e colecionou observações. No Legislativo, no início havia uma enorme restrição. Eu me divertia muito. Passava um petista perto de mim e virava as costas. Eu entrava no elevador e tinha medo de entrar e pegar a doença. Então, e principalmente as petistas, eram deliciosas a reação emocional delas diante de um monstro financeiro, tá certo? E hoje não, hoje as coisas caminharam, as pessoas aprenderam, todos nós aprendemos muito. O Congresso, na verdade, é um exercício de humildade terrível. Eu brinco sempre, no Congresso, o pior instrumento de convencimento que existe é a lógica. Porque o Congresso é muito mais emoção. O Congresso é muito mais emoção. Uma frase, um xiste, uma brincadeira produz uma onda de psicologia coletiva que de vez em quando saem as coisas mais bárbaras que você pode imaginar. Então eu me divirto. Eu nunca vi no Congresso um discurso, por mais brilhante que fosse, mudar um voto. Não existe isso. As pessoas vão para lá tendo já pensado no assunto, tendo conversado com o vizinho, tendo falado com o seu líder, o líder tendo convencido de que ele tem responsabilidade com o governo. Aquilo tudo se processa de uma forma quase natural. E também
a coisa mais brutal no Congresso é você imaginar que é melhor que os outros. Ou tentar parecer que é melhor que os outros, que você tem muito mais conhecimento que os outros, e começar dando aula. Por quê? Porque cada um lá sabe 1/513 do Brasil. E não muito mais do que o outro. Para Delfim, a Constituição e a realidade do país se ajustam. Quando aderi, na verdade aderi, não que eu não aderi, mas quando eu passei a apoiar o Lula, é porque eu tinha me convencido do seguinte: a Carta de 88 nunca tinha sido completa. O PT nunca aceitou os princípios da Constituição de 88. Eu me lembro, quando terminou a Constituição, 2 grupos ficaram fora, muito amuados e resistentes. Um grupo que era constituído por um homem só, que era o Roberto de Oliveira Campos. E dizer, eu não assino esse negócio aí, porque essa Constituinte é muito socialista para o meu gosto. E o outro grupo era o PT, que não assinava porque era muito capitalista para o gosto deles. Doutor Ulisses, naquele jeitão dele, tal, passou lixa no outro. Então, e acabou, todo mundo assinou a Constituição. Mas até 98, quando você olha para o programa do PT, você vê que não aceitava os princípios de uma sociedade democrática, republicana, pluripartidária, porque eles têm o maior defeito, o defeito que destrói a democracia, é o defeito de que eu sou o portador da verdade, que é um resquício de marxismo de pé quebrado que frequenta a cabeça de muitos deles aí. A vantagem do Lula, na minha opinião, é muito grande. Ele provavelmente nunca ouviu falar no tal Karl Marx, o que é uma coisa extraordinária. E nunca pertenceu ao Partido Socialista, ao Partido Comunista, o que é hoje, é uma pena, porque o currículo dele hoje seria muito mais rico se tivesse pertencido ao Partido Comunista. Mas não, naquela hierarquia não tem o menor efeito sobre ele. Ele é um homem de uma intuição enorme, entendeu no meio do processo que com aquele programa eles não iriam ao poder. Quando ele lançou aquela carta aos brasileiros, ele, na verdade, trouxe o PT para dentro da Constituição. Ele completou o quadro político. O Brasil hoje é um país normal. O Brasil não é um país mais suscetível de crises políticas que se resolvam em armas. Não é mais suscetível de crises políticas que levem à ditadura, que levem a uma restrição das liberdades. O Brasil hoje é uma sociedade democrática, organizada com uma forma republicana, com partidos, com pluripartidarismo, com eleições periódicas.